Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos à minha live diária. Para quem não me conhece, eu sou Tatiana Azevedo, sou psicóloga, treinadora comportamental, coach de carreira e transformação pessoal, e eu tenho trazido aí diariamente às 17 horas vários temas de interesse pessoal, né, alguns temas vinculados à carreira, empreendedorismo e também transformação pessoal. E hoje a gente tem aí um tema muito bacana, a gente vai falar aí sobre as questões trabalhistas, né, que estão incidindo aí nesse momento de pandemia, de isolamento social, enfim. E nós temos uma convidada hoje que vai trazer aí essas reflexões, que vai trazer aí essas discussões e vai falar sobre essas medidas provisórias aí que estão deixando a gente de cabelo em pé. Bom, então eu vou chamar aqui a Isabela, que é do escritório Pérez e Barros, e que vai então conduzir essa discussão e trazer aí esses conhecimentos. Bom, tem muita gente aí chegando e aos pouquinhos ao longo da live o pessoal vai estar chegando. Quem ainda não participou das lives aqui, eu vou explicar um pouquinho como é que é a dinâmica, tá? Então a gente começa essa discussão e ao longo da live, se vocês tiverem dúvida, algumas questões, quiserem complementar, botar algum pensamento, vocês podem ir escrevendo, que ao longo da nossa live eu vou estar pegando essas reflexões, essas dúvidas, e eu vou estar trazendo para discussão com a nossa convidada, tá bom? Então sejam bem-vindos aí, né? A Gida, a Cândida, a Pati, Line. A gente tem aqui Ateliê Dona Zita, a Raquel da RB Contabilidade, que fez uma live incrível pra gente, e eu já vou estar divulgando o material que ela mandou. Cândida, Diana, sejam bem-vindos aí todos. E agora eu vou botar então a Isabela online aqui com a gente, pra gente começar então o nosso papo de hoje falando aí dos direitos e deveres, né, de tudo que a gente precisa ficar por dentro nesse momento. Seja bem-vinda, Ela. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, O Instagram ele começa a avisar, então o pessoal está entrando ainda, né? Cabreira, seja bem-vindo. Silvia, Alessandro. Então a gente vai aí conversando um pouquinho mais devagar esse início. Você vai se apresentando, contando sua história para o pessoal saber quem é a Isabela Barros. Claro. Né? E aí dá tempo do pessoal chegar, ó. Tá entrando a beça aí, a galera. Bem, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui participando com você. Eu fiquei muito feliz pelo convite e achei muito bacana a sua proposta de nós estarmos passando informações para as pessoas. Isso me chamou muita atenção na sua fala quando nós conversamos e acho isso de suma importância, porque não são só os empregados das empresas ou mesmo empregados domésticos que estão perdidos nesse momento, para muitos, né? Os pequenos empresários, os empresários em geral também estão um tanto quanto perdidos. Até mesmo nós, advogados, a cada dia somos surpreendidos com uma nova MP, com um novo cenário, alguma decisão judicial, e nós estamos a todo momento tentando analisar o que nós temos de legislação, o que nós temos já na Constituição e a realidade do que a gente está vivendo, e sempre tentando pensar com bastante parcimônia, né? A realidade Sim. é que nunca nós vivemos um cenário como esse, e é possível dizer isso a nível mundial, não é só no nosso país. Sim. Nós temos questões que envolvem as nossas, que na verdade mexe com nossas questões pessoais, nossas situações profissionais. Temos algumas pessoas que
estão passando por uma situação ainda mais difícil, que são realmente estarem convivendo com essa doença. Então, é um cenário um tanto quanto delicado que nós temos que discutir bastante. Fazemos, como advogados, o nosso papel com a sociedade, prestando o máximo possível de informações para os nossos clientes, para os nossos amigos, nossos familiares. Eu realmente acho isso muito importante. E... Sim. Não, eu ia dizer que quando tudo isso começou, né, eu fiquei pensando, né, comecei a ver esse movimento de solidariedade das pessoas tentando ajudar de alguma forma, e eu pensei, como eu posso ajudar? E aí eu comecei a fazer as lives compartilhando o meu conhecimento. E aí, conforme a gente estava aqui nas lives, as discussões, eu comecei a ver o quanto as pessoas precisavam de algumas informações, que estavam perdidos acerca de muita coisa. Isso que você falou, do pequeno empresário, das pessoas que têm pequenos negócios. Então, a gente começou a trazer outros temas, né? Eu comecei a trabalhar com pessoas que eu admiro, parceiros, né? Pessoas que têm conteúdo relevante para agregar, né? Que são experts na sua área de atuação e que possam trazer conteúdos que agregam. E aí a sua vinda vem muito nesse objetivo, realmente. Claro. Algumas pessoas compraram essa ideia, né, de estar vindo, né, doar seu conhecimento, porque a gente não tem aí uma vinculação financeira envolvida. Então, assim, é realmente a gente compartilhando o nosso amor, a nossa doação, o amor por aquilo que a gente faz e fazendo a nossa parte, né? Se todo mundo fizer aquilo que está sobre sua possibilidade, eu acho que a gente sai desse período muito melhor do que a gente entrou. A gente aprende lições e a gente começa a ser mais solidário com as pessoas, a gente vai se tornar pessoas melhores também no final, né? Acho que a grande oportunidade que essa pandemia trouxe é da gente rever alguns comportamentos que a gente, enquanto sociedade, enquanto pessoas, estávamos tendo, e a gente poder redirecionar e pensar, nossa, olha só, a gente estava caminhando para um caminho que não estava tão legal e agora eu parei e vi realmente isso, então a gente tem uma nova chance de fazer as coisas de uma forma melhor, né? Então, assim, fico muito feliz de você ter aceito o convite. Esse tema de hoje, né? Eu fiz a divulgação falando que é a live mais esperada, e é mesmo, as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tá tudo muito confuso, os próprios advogados, todo mundo em função disso. Então, você vir aqui esclarecer para a gente, com certeza você vai estar fazendo um bem para um grande número de pessoas, porque não importa em que posição, de patrão ou de empregado, enfim, todo mundo precisa conhecer o que está acontecendo, saber que mudanças são essas, né? Estar por dentro disso. Claro. Não, sem dúvida. E, na realidade, nós temos também questões que envolvem, no caso específico do direito trabalhista, as mudanças elas estão ocorrendo por MPs. Só para explicar um pouquinho para quem é leigo, as MPs elas são as medidas provisórias, elas passam a ter força de lei uma vez publicadas e temos que ter em mente que essas MPs estão sendo feitas a toque de caixa, porque a cada dia a gente tem um cenário novo, uma necessidade mais premente. Então, você tem MPs que, por exemplo, estão imediatamente da publicação da MP, deriva uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para discutir se aquilo ali pode prosseguir ou não da forma como se encontra naquela medida provisória. O que isso significa? Tanto os empregados quanto os empresários ficam extremamente perdidos. Então, eu vou realmente, à luz do que a gente tem já de cenário, tentar explicar um pouco para vocês qual o cenário que nós temos atualmente. Para ser muito sincera, eu acredito que do cenário que nós temos das MPs atualmente, claro que algumas coisas ainda podem mudar, mas é provável que o que a gente tem até agora de medida provisória balize mais ou menos o nosso cenário de pandemia até o final dessa situação
lamentável que nós estamos vivendo. Então, todas as medidas provisórias que estão sendo adotadas envolvendo a questão das relações trabalhistas, é muito importante a gente entender que elas buscam preservar a empresa, né? É o princípio da função social da empresa, e preservar os empregos. Afinal, Sim. os empregos, a mão de obra, ela de fato, um dos insumos de uma empresa. Então, todas as medidas provisórias, elas são pensadas nesse sentido. Hoje, nós temos 3 medidas provisórias mais relevantes, que é a MP 927, foi a primeira, foi aquela que, inclusive, chegou a ter uma discussão enorme por algumas previsões que acabaram revogadas. Depois nós tivemos a MP 936, que é a que possibilita a redução e suspensão do contrato de trabalho, e depois a 944, que é a que indica a possibilidade de um financiamento para pagamento de folhas de trabalho. Eu queria trazer alguns tópicos mais relevantes de cada uma dessas MPs. Vocês desculpem, eu fiz anotações aqui, porque é muita matéria para nós abordarmos. A MP 927 foi a primeira, foi a medida provisória que começou a discutir a nova situação de trabalho que todos nós estamos tendo. Eu sei que algumas pessoas já trabalham em casa, mas isso não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? E nós também ainda temos a situação das pessoas que seguem tendo que trabalhar fora de casa. Não temos apenas as pessoas que estão confinadas e tentando desenvolver o seu trabalho dentro de casa, com todas as limitações que derivam disso. Eu vi, inclusive, uma pessoa falando o seguinte: nós não estamos em home office, porque o home office ele pressupõe toda uma preparação para você trabalhar no seu ambiente domiciliar. E o que nós temos, na verdade, acabou sendo a realidade de todo mundo, é uma situação um tanto quanto de um arranjo para conseguirmos trabalhar dentro de casa. Então, a MP 927 foi a primeira, tratando propriamente disso. Ela indica que os empregadores poderão adotar o regime de teletrabalho, que foi uma questão também introduzida com a reforma trabalhista na CLT, com a reforma trabalhista. Então, essa possibilidade de você ter esse trabalho através, seja na sua casa, seja em um outro ambiente. Nesse momento que nós estamos vivendo, ele acaba sendo um trabalho limitado ao ambiente domiciliar do trabalhador, né? Então, o empresário ele tem que notificar os empregados em até 48 horas sobre a adoção desse regime, da responsabilidade do empregador fornecer os insumos e materiais necessários para que o trabalho seja desenvolvido dentro de casa, dentro da casa do trabalhador. Isso é muito importante porque disso deriva já algumas dúvidas, eu já recebi dúvidas de clientes, empresários, sobre o que eles tinham que fornecer para um empregado, o que eles têm que estar contribuindo, por exemplo, alguma diferença que o empregado venha a ter na sua conta de luz, ou mesmo para algum serviço que ele tem que contratar para prestar o serviço dentro do seu domicílio. Isso tem que ser fornecido pela empresa, tá, gente? Para vocês entenderem. A MP tem uma previsão sobre a discussão de horas extras, sobre aviso, tudo isso, ou seja, porque a pessoa está trabalhando de casa, ela pode, de repente, começar a trabalhar muito mais do que ela trabalhava dentro do ambiente de trabalho regular dela. Na realidade, o que a MP diz é que você tem que seguir cobrando do seu empregado a mesma jornada que ele tinha quando em ambiente externo. Embora ela tenha uma previsão de que o teletrabalho não significa o pagamento de sobrejornada, sobre aviso e tudo mais, na realidade, se você tiver uma situação muito díspare para a situação anteriormente vivida pelo empregado,
é provável que essa empresa ela vai saber, na realidade, que ela está descumprindo com o que ela possuía de contrato de trabalho anterior, e muito provavelmente isso vai significar um risco trabalhista para essa empresa. Então, o que eu tenho sempre falado para os meus clientes que são empresários é que eles tenham muito cuidado na forma como eles estão adotando a relação trabalhista nesse sentido. Ô, Isabela, aproveitando aí, né, que você trouxe esse assunto, por exemplo, algumas dinâmicas em algumas escolas, algumas instituições de ensino, por exemplo, alteraram bastante a rotina de trabalho dos professores. Sim. Que além do tempo em sala de aula, eles estão tendo que rever e refazer todos os planos de aula, gravar conteúdo extra. Então, na verdade, alguns professores estão com uma jornada muito maior, né? E como é que se trata isso, né, nessa relação aí, né, junto com o seu empregador? Porque pode ser uma coisa provisória, Sim, tal, né? um ajuste. Mas que é real que os professores estão ensandecidos, não são só os pais que estão em casa tentando dar conta das crianças numa modalidade de ensino para a qual não estão preparados, né? Tati, eu vou te dizer uma coisa, assim, eu já recebi, inclusive, situações que envolvem escolas que adotaram redução de jornada para os professores, que é uma situação que eu vou abordar, que está prevista na MP 936. Eles adotaram redução de jornada que deveria pressupor, com a redução de salário, isso deveria pressupor, na verdade, o professor está trabalhando menos e o professor não está trabalhando menos. Pelo contrário, ele está trabalhando muito mais. Então, nesse caso, obviamente, você tem uma situação de irregularidade trabalhista. As MPs... Irregularidade. Sem dúvida. O que é, claro, é o que você falou, por exemplo, você pode ter um cenário em que, inicialmente, demanda um ajuste, vai, de repente, depender de um trabalho um pouco maior daquele empregado, que pode estar sendo compensado com a semana que ele ficou, talvez, sem trabalhar, porque essa MP 927, por exemplo, ela também dispõe aos empresários algumas possibilidades, seja a adoção de férias, coletivas ou individuais antecipadas, a adoção de, na verdade, você entender pelo gozo dos feriados não religiosos que ainda viriam a acontecer nesse ano, e também a adoção de banco de horas. Então, por exemplo, um empregado que é professor, que de repente ficou sem trabalhar por uma semana, alguma coisa, até que a escola veio adotar esse ajuste. Ele está tendo uma sobrejornada nesse momento. Eu não sei, cada caso é um caso, cada situação teria que ser analisada individualmente, mas a escola poderia dizer, olha, você ficou uma semana sem prestar serviço e agora você vai trabalhar um pouquinho mais. Mas isso não pode ser uma rotina. Uma escola que, por exemplo, adota uma redução de jornada e redução de salário, e, na verdade, sabe que aquele professor está trabalhando muito mais, ela, na realidade, está comprando um risco trabalhista. Infelizmente, nós temos muitos empresários que trabalham assim. Essa é a realidade. Eu nem sabia dessa modalidade. Eu falei numa modalidade normal em que a demanda aumentou um pouquinho e como tratar. Se eu sou uma pequena empresária e eu quero tratar isso de uma forma regular, como é que eu posso fazer esse acordo de compensação de uma forma a não estar correndo esse risco das coisas ficarem dentro então, da regularidade dentro da lei, né? Me ensina. Claro. A gente, na verdade, já tem a própria CLT como um balizador, a Constituição, uma coisa que é muito importante a todo momento estar sendo pensada, é a razoabilidade daquilo que a gente vai estar adotando. A verdade é que a gente sabe o que é, em geral, né? Eu acho que assim, é importante trazer alguns elementos dessas MPs para que o empresário saiba como fazer isso de forma regular, mas
uma escola, por exemplo, que adota uma redução de jornada e redução de salário do seu empregado e sabe que está precisando muito mais dele do que antes, ela sabe que ela está irregular. Falando das MPs, que seguindo a forma como está prevista aqui, o empresário não estará irregular, essa MP 927, ela já prevê no seu artigo 2º a possibilidade de acordo individual. Então, por exemplo, você tem que avisar tudo previamente para o seu empregado. Geralmente, em quase todos os momentos, eles vão falar em 48 horas antes de qualquer mudança. E dependendo da situação, você vai ter que fazer um acordo individual com o seu empregado. O que aconteceu posteriormente, que foi muito importante, foi a outra MP. Essa primeira, ela veio trazendo todas essas situações que envolvem o trabalho à distância, né? Que é uma coisa... E a outra situação que nós temos é essa situação que envolve... Ih, deu uma travadinha aí. Travou? Travou. Repete aí o que você falou. Melhorou. Foi só uma travada e voltou. Sim. Então tá, vamos lá. Uma questão que é muito importante também nós abordarmos é que na MP 927, ainda falando dela, eu vou tentar ser bem breve, mas ela também traz algumas considerações sobre quem continua trabalhando. Tá? Nós temos, na verdade, muitas pessoas que estão desenvolvendo atividades primordiais para que nós possamos ficar em casa. Ou seja, as pessoas que trabalham no supermercado, que trabalham mesmo numa seasa da vida, que vai estar conseguindo fazer o fornecimento de alimentos, tudo isso. E nós temos os profissionais de saúde. Então, essa MP, ela trouxe também algumas considerações, algumas sobre jornadas profissionais de saúde, que são muito específicas, mas a principal delas, e eu acredito que mais relevante, é sobre a necessidade de fornecimento de EPI, ou seja, equipamento de proteção individual dos trabalhadores. Então, passa a ser dever do empregador fornecer o EPI. Ou seja, agora, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é obrigatório que as pessoas estejam utilizando máscara na rua. O prefeito passou um decreto nesse sentido. Se você precisa que o seu empregado venha até o seu estabelecimento para trabalhar, você deve fornecer um material para esse seu empregado. Hoje em dia a gente já vê, supermercados estão colocando na verdade, é um plástico grande para proteção dos caixas. Então, na verdade, todos esses equipamentos, o álcool gel, o sabonete, obviamente, para lavar a mão, o que mais venha a ser necessário. E isso inclui os profissionais de saúde, né? Nós temos hoje em dia muitas denúncias de profissionais de saúde que não estão recebendo, porque a gente sabe que nós temos um problema que extrapola essa situação, que é o fornecimento desses equipamentos, mas a verdade é que o empregado que não receba o equipamento de proteção individual, ele pode, inclusive, se negar a prestar o serviço. Tá? Isso é um direito dele. E aí, avançando para a MP 936, que foi uma MP muito esperada, porque ela é a que, de fato, traz uma considerável avanço para aqueles empresários que não querem demitir, mas que começam a ter um problema muito grave de caixa para pagar os seus empregados e não querem ficar irregulares. Então, a MP 936, ela trouxe a possibilidade de você suspender o contrato de trabalho ou de você reduzir a jornada, reduzindo proporcionalmente o salário. O que isso significa? Você tem algumas especificidades para cada uma dessas possibilidades. Por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho ela pode ocorrer por, no máximo, 60 dias. Já a redução, até agora, da jornada de trabalho por até 90 dias. Tá? Se você suspender o contrato de trabalho de um empregado
isso significa que aquele empregado ele vai passar a perceber, vai receber mensalmente o valor que ele teria direito a seguro-desemprego pelo período que ele ficasse desempregado. Isso não significa que o empregado vai deixar de ter direito ao seguro-desemprego se eventualmente ele ficar desempregado no futuro, tá? Ele vai ter esse benefício que eles estão chamando na MP de benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Então, o governo vai custear esse valor para o empregado enquanto ele fica com o contrato de trabalho suspenso. No caso da redução de jornada com redução salarial, o que acontece na verdade? Se você tem 3 possibilidades na MP, né? Você pode também fazer um acordo individual ou coletivo com previsões diferentes dessa. Mas o que você possui ali é a possibilidade de redução de 25% da jornada com redução de 25% do salário, a possibilidade de redução de 50% de jornada e 50% do salário e a possibilidade de redução de 75% da jornada e 75% do salário. Esse benefício emergencial prestado pelo governo seria proporcional à redução, também calculada com base no seguro-desemprego. E existe ainda uma outra situação. O empresário ele pode adotar um benefício que, na verdade, eles chamam de uma ajuda compensatória mensal. Então, eu já vi eu tive uma cliente que fez isso. O que ela adotou na realidade? Ela reduziu a jornada do empregado em 25% do salário e da jornada. O empregado passa a ter direito a essa redução proporcional calculada com base no seguro-desemprego pago pelo governo e ela deu como ajuda compensatória mensal o que seria o complemento desse salário do empregado. Qual é a diferença? A ajuda compensatória mensal não tem... o empregado não paga imposto de renda sobre esse valor e o empresário não vai pagar impostos e contribuições sociais sobre esse valor. Então, você mantém a renda daquele empregado, mas você mantém a renda sem que o empresário tenha ainda o ônus dos demais pagamentos. É interessante porque, de fato, as pessoas precisam, nesse momento, ter renda, ter rendimentos, pagar suas contas. Então, de fato, isso é bastante relevante. Poucas empresas que eu vi até agora estão adotando essa modalidade da ajuda compensatória mensal. Entendo porque talvez para um pequeno empresário isso seja mais difícil, mas para um empresário de porte médio isso pode ser bastante considerável e faz muita diferença para o empregado, principalmente quando você pensa que aquilo ali é o que ele depende para viver, né? E existe também algo muito relevante para falarmos com relação à questão das opções de suspensão e redução da jornada. A MP indica que, se o empresário adotar a redução da jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, aquele empregado passa a ter o direito à estabilidade provisória. O que é isso? O empregado que venha a ter o seu contrato de trabalho suspenso por 2 meses, ele passa a ter esses 2 meses como estabilidade e passa a ter os próximos 2 meses, quando ele retomar as suas atividades, também como estabilidade provisória junto à empresa. No mesmo período, tá? Se, por exemplo, a empresa suspendeu o empregado por 30 dias, quando ele retornar, ele tem 30 dias de estabilidade. Se eventualmente a empresa decide dispensá-lo posteriormente, terá que indenizar esse período de estabilidade, que é o que nós já temos de previsão na legislação trabalhista, em situações de estabilidade. Existe também a possibilidade, isso foi uma coisa perguntada por alguns clientes meus, mas e se eu suspendo o contrato de trabalho do meu empregado
e a pandemia acaba. Esse estado de calamidade pública vai cessar. A MP tem essa previsão. Se por um acaso o estado de calamidade pública cessar, em 2 dias retoma a normalidade o contrato, tanto com o pagamento do salário regular, quanto com a jornada regular. O mesmo acontece no caso do empregador decidir chamar esse empregado para retomar as suas atividades e também para o caso do término, né? do período de suspensão ou redução do contrato. Nesse momento, o contrato retomaria as condições anteriores. Isso é muito relevante, porque, na verdade, essa é uma maneira das empresas tentarem sobreviver com o caixa que elas possuem. Eu tenho muitos clientes que são empresários que estão muito preocupados, né, com como eles vão conseguir, não dispensando seus empregados, fazer isso. É importante também destacar que, se um empresário, nesse momento, resolver adotar a rescisão de contrato de trabalho, tá? Ele vai ter que pagar todas as verbas trabalhistas que você tem o direito, o empregado tem o direito quando ele é dispensado. Se houver um acordo para rescisão, aí isso está disposto na forma da CLT hoje em dia, na possibilidade de acordo para dispensa, inclusive para parcelamento de verbas. Muitos empresários têm tentado, numa rescisão, parcelar verbas e tudo mais. Isso também está sendo indicado, isso já tem uma previsão, mas o empregado tem que, de fato, estar concordando com aquilo, né? Desculpa, eu estou só botando aqui que eu estou com medo de cair minha bateria. Mas acho que ficou aqui. Deixa eu trazer aqui uma pergunta que a Gida trouxe. No caso dos empregados, como é que eles conseguem esse auxílio emergencial? Sim, bastante importante. Na verdade, o empregador, quando ele faz a suspensão do contrato de trabalho, ele vai fazer um cadastro dentro do site. Hoje em dia, antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje em dia está dentro do Ministério da Economia. Então, você faz aquele registro ali com a suspensão do contrato de trabalho. Inclusive, uma dúvida que muita gente tirou comigo, se você pode suspender também contratos de empregadas domésticas. Por quê? O contrato das empregadas domésticas também pode ser suspenso. Nesse caso, o empregador, ele vai também fazer, o empregador pessoa física, ele vai fazer o cadastro dentro desse site também no Ministério do Trabalho, quer dizer, do Ministério da Economia, e ele vai fazer esse registro no e-social. As empresas, em geral, possuem contadores para fazer a gestão da sua folha de pessoal, né? Com certeza, os contadores sabem como fazer isso com propriedade, né? Mas, em geral, é isso. Você vai adotar esse espaço, hoje em dia, do Ministério da Economia. Eles criaram um portal próprio para esse tipo de situação, onde você vai cadastrar ali esse empregado. É importante falar também de uma outra questão, que estava também prevista na MP 927, que é a possibilidade de você postergar o pagamento da FGTS dos empregados. Tá? Isso não significa não pagar, é postergar. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque se você, empresário, decidir adotar postergar esse pagamento de FGTS, mas posteriormente você decidir dispensar esse empregado, você terá que pagar no ato da dispensa todo esse valor que, na verdade, você passou a ter, por força da MP, o direito a postergar. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Isabela. Quando a gente tem essa suspensão ou até redução de jornada com salário, isso tem algum tipo de interferência nas férias?
Não, olha, na verdade, a suspensão do contrato de trabalho, Sim. ela já pressupõe a interrupção do contrato, né? Então, Interrupção. a contagem do tempo de férias, tá? Interrompe Ela ali. vai ficar interrompida. Não é um período regular de trabalho, tá? Sim. Uma outra questão sobre as férias. Na antecipação de férias, por exemplo, prevista na MP 927, o abono de férias, que é aquele 1/3 que você obrigatoriamente Uhum. tem que pagar antecipadamente ao empregado, essa MP ela também prevê que você pode pagar posteriormente, na verdade, até o final do Uhum. ano. Tá? Eles falam que até o pagamento do 13º. Que também, porque não adianta você dizer para o empresário que ele pode antecipar férias, se ele não tiver caixa para pagar o abono de férias, e o Uhum. abono de férias, que é esse 1/3, ele tem toda uma previsão legal e decisões já no TST que falam que se você não pagar aquela indenização das férias previamente, as férias têm que ser pagas em dobro. Então, assim, a MP tem Uhum. também essa previsão no que diz respeito às férias. Tá, mas é isso. A suspensão do contrato de trabalho pressupõe a suspensão a suspensão do contrato para todos os fins, inclusive para contagem de tempo de férias, né? Uma Ah, legal. outra MP bastante relevante é a 944. Por que ela é relevante? Essa MP, na verdade, ela trouxe a possibilidade de crédito para pequenos empresários. Ela traz, na verdade, é importante destacar que ela traz uma limitação sobre o empresário que pode utilizar dessa linha de financiamento. São empresários que no ano passado tenham tido como receita bruta entre 360 mil e 10 milhões. Tá? Então, esses empresários eles podem adotar essa linha de financiamento que você pode financiar até 2 meses, né? São 60 dias da sua folha de pagamento, desde que limitado a 2 salários mínimos por empregado. Esse valor é pago diretamente ao empregado para que a empresa não acabe por utilizar esse valor de uma outra maneira, né? E isso não é uma consideração, na verdade, sobre o juízo de valor de como a empresa iria utilizar, mas é porque não é a isso que se destina essa Uhum. medida provisória, né? Esse financiamento ele se destina ao pagamento da folha. Então, esse pagamento ele será direto para o empregado. Nesse caso, também se adota a estabilidade de 2 meses após o término Uhum. do financiamento, né? Na verdade, se você financiar por 60 dias, após esses 60 dias, o empregado ele passa a ter estabilidade também na sua relação de emprego, para que não aconteça, de repente, acredito que a intenção da MP era que o empresário não utilizasse disso e depois, posteriormente, não tentasse fazer uma gestão para manter aquele empregado, né? Então, a MP acabaria não alcançando o seu objetivo, que é a manutenção do emprego e a manutenção das empresas. Uhum. Deixa eu trazer aqui mais uma dúvida só para a gente esclarecer. O pessoal está perguntando sobre o 13º, né? No caso da suspensão, ele vai ter aí um cálculo aí, dependendo do tempo da suspensão, pode ter sim alguma interferência no Sim, 13º, sim, né? sim, Segue a mesma lógica das férias, sim, correto? correto, exatamente. Então tá, gente. Pergunta respondida. Sim, com Eu já certeza. estou É uma suspensão do aprendendo. contrato de trabalho, né? Para Sim, poder. a lógica ficou Isso, suspensa, vai ter isso, repercussões aí, né? exatamente. Agora, quando você tem a redução da jornada com a redução do salário, isso também se calcula essa proporcionalidade do 13º? Não, na realidade, não. Não. Ah, então Na tá, ó, re- viu, gente? Olha, eu vou dizer até uma coisa para você. Talvez seja uma matéria para discussão, né? Porque você Uma matéria para paga o discussão. 13º com base no salário. Você teria 2 salários com valores diferidos, né?
Sim, Como a gente conversou, são matérias muito novas. Isso nunca sim. aconteceu, né? Na Mas realidade, a suspensão já é algo pacificado, a gente segue as regras da sim, suspensão, né? Essa exatamente. não cabe discussão, Exatamente. né? E, Porque então, se for suspensão, tem interferência no 13º e pronto. Se for aí a jornada, ainda vai ter aí pode ter ainda alguma discussão a respeito. alguma discussão, sem dúvida. Uma coisa que eu acho muito importante pontuar na verdade, assim, eu tenho a todo momento é isso. Nós não temos respostas para tudo, nem Sim, os advogados. Eu tenho tentado a todo momento conversar com os meus clientes. Olha, a Giovana está perguntando se não seria com base nos últimos 12 meses. Então, Giovana, vamos lá. Como a gente falou, se for suspensão, não são 12, né? Serão 10. Se o salário for com base nos últimos 12 meses, você poderia, sim, ter um cálculo diferido para esses valores. O cálculo de verbas rescisórias, se você adotar, na verdade, alguma dessas modalidades, seja de suspensão, seja de rescisão, e você vier a rescindir um contrato de trabalho, você vai ter que pagar todas as verbas com base na realidade de contrato de trabalho original, tá? E você ainda vai ter que pagar as verbas rescisórias, indenizando o período da estabilidade. Porque a AMP pressupõe que aquele empregado ele vai retomar a sua atividade e ele vai voltar a trabalhar da mesma maneira como ele trabalhava antes, com as mesmas condições de trabalho. E é isso que o empregado ele tem direito, ele pode exigir. Se por um acaso isso não acontecer, esse empregador ele estará descumprindo com a legislação trabalhista. E se por um acaso isso não acontecer, a MP já prevê que ele possui o direito a essa indenização no período de estabilidade. Eu espero que tenha ficado claro, porque às vezes a gente fala com um pouco de juridiquês, mas é isso. eu acho que sim. E uma coisa, mas assim, voltando à abordagem da necessidade de nós sempre discutirmos muito esse momento que a gente está vivendo, né? Como eu estava dizendo, os empresários, com certeza, estão muito preocupados com a sua realidade, com muito desejo que as suas empresas possam permanecer existindo. Os empregados, muito mais preocupados ainda, porque, querendo ou não, para alguns, isso significa a sua sobrevivência diária, significa poder manter o seu filho na escola, poder pagar o seu aluguel. E a verdade é que nós ainda não temos respostas prontas para tudo. O que, na realidade, nós precisamos é termos muita razoabilidade na condução de todas as coisas. Seja na interpretação até mesmo de uma MP, seja na interpretação e na forma como nós vamos conduzir a nossa realidade. Por exemplo, eu até deixei para trazer, após abordar a situação geral das 3 MPs, nós tivemos uma discussão essa semana sobre a possibilidade de acordos individuais. Houve uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa, na verdade, né? A MP 927, no artigo 2º, ela trouxe de forma muito ampla uma fala de que, né? uma disposição de que você pode adotar acordos individuais entre os empregados e entre os empresários. Isso, a realidade é que eu entendo a necessidade da adoção desses acordos diante do momento que a gente está vivendo. Na MP 936, e por que isso? Nós temos realidades completamente diferentes da nossa realidade regular. Né? Na MP 936, houve também a indicação da possibilidade de acordos individuais para redução e suspensão de jornada.
E foi aí que entrou a discussão do Supremo Tribunal Federal. Foram distribuídas algumas ações diretas de inconstitucionalidade, indicando que o sindicato deveria fazer parte dessa negociação. E houve uma liminar por parte do ministro Lewandowski, dizendo que realmente o sindicato deveria fazer parte dessa negociação. E, a partir daí, cada advogado trabalhista tem um entendimento. Isso foi para o Pleno do Supremo Tribunal. O Pleno decidiu pela segurança jurídica. Eles argumentam, não foi unânime, mas eles argumentaram que necessitavam que os termos que estão dispostos na MP passem a ter validade imediata para trazer segurança jurídica para os empresários. Ou seja, o empresário que adote uma redução ou uma suspensão do contrato de trabalho na forma como está indicado ali na MP, ele passa a ter a segurança de que ele não vai ser contestado na justiça por ter seguido a letra da lei. Concordo, acho justo, embora só uma observação. A MP segue tendo uma previsão de que todo acordo individual deve ser comunicado ao sindicato, tá? Então, o empresário, por mais que ele não precise do aval diante dessa decisão recente do STF, ele segue tendo que comunicar ao sindicato que aquele acordo foi realizado. E aí entra a discussão da razoabilidade. No direito, inclusive, isso se aplica também ao direito trabalhista, acho que em qualquer esfera do direito, a gente tem o princípio da razoabilidade. O que isso significa? É aquilo, você está negociando com o seu empregado. Aquilo que você está negociando é para a sobrevivência da sua empresa, mas é legal. O princípio da razoabilidade, ele vai esbarrar na legalidade. Aquilo que você está negociando é contrário à Constituição? Se você está fazendo isso, ou você não vai cumprir com as suas obrigações enquanto empresário, se você está, como foi o caso da escola, que reduziu jornada, reduziu salário, e, na verdade, não reduziu jornada. Ele segue cobrando ainda mais daquele professor. Ou seja, se você, enquanto empresário, tiver uma postura como essa, não adianta você ter, inclusive, um papel ali. Nós sabemos que, na realidade do nosso país, infelizmente, gente, isso é muito ruim, porque, na verdade, quando você tem uma situação como essa, você acaba tendo uma situação em cadeia que corrompe tudo. Porque você tem uma empresa que... Só para trazer o raciocínio do que eu estava querendo colocar. Um acordo individual como esse, a realidade é que você tem muitas vezes empresa, empregador que vai pedir para o empregado assinar um papel em branco mesmo, de fato. Então, o que acontece? Se isso for realizado dessa maneira, isso não é um acordo. Essa empresa tem que entender que se ela tem uma postura como essa, isso muito provavelmente traz um risco jurídico para ela. Ela pode, eventualmente, ser cobrada por uma postura como essa. A empresa que reduz uma jornada, e eu acho uma excelente opção. Eu estou vendo aqui uma observação de uma pessoa que fala da redução de jornada. Com certeza, é uma opção reduzir jornada, dependendo da realidade da empresa, se ela não estiver podendo funcionar. A suspensão também pelo menos vai trazer a possibilidade daquele empregado contar com o mínimo. Agora, ela não pode adotar uma postura onde ela vai dizer que está adotando, realizando um acordo, e na realidade o que ela está fazendo é tentar se beneficiar de uma previsão legal para uma situação de emergência como a que a gente está vivendo, para um caos. Verdade, Isabela. Nossa, foi muito esclarecedor. A gente já está aqui nos nossos minutos finais, antes do Instagram nos derrubar. Mas, assim, foi fantástico. O pessoal aqui está elogiando muito, achando muito relevante, muito bacana. E para a gente fechar, eu queria deixar a última pergunta, né? Quem tiver lesado
quem passou por uma situação de uma empresa que não agiu com razoabilidade e fez algo que não era como deveria ser feito, o que é legalmente definido, né? Então, como é que a gente faz aí, onde denuncia, como é que se protege nesse sentido? Com certeza. O empregado que nesse momento estiver se sentindo lesado, estiver se sentindo coagido, ele pode procurar o seu sindicato, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho e realizar uma denúncia. O site, por exemplo, do MPT é muito didático na explicação, inclusive na indicação de preservação do sigilo do denunciante. Isso é bastante relevante e os empregados têm que saber que eles possuem esse direito. Além disso, obviamente, dependendo da situação que esse empregado estiver passando, registrar a ilegalidade que está ocorrendo. E esse é o problema, é o que eu estava falando antes de um sistema que prejudica o todo, né? Nós, na verdade, acabamos posteriormente tendo uma ação trabalhista, que não é boa para nenhuma das partes, porque, na verdade, uma ação trabalhista verdadeira significa um empregado que foi lesado em seu direito e que vai ser ressarcido nisso que ele foi lesado muito depois, e não dentro do momento que ele teria o direito, se a legislação fosse cumprida. Então, imagina, a gente está falando de um momento em que as pessoas estão precisando sobreviver. É realmente lamentável que a gente talvez identifique empregados... Eu não estou falando de empregados sofrendo redução de salário ou tendo seu contrato de trabalho suspenso, mas sendo lesados nos seus direitos. Isso é o que não pode acontecer. Então, o empregado que eventualmente passe por uma situação como essa, ele tem que procurar denunciar. Eu entendo que muitos sentem receio de denunciar, porque tem medo de perder o emprego, dependendo da situação, mas eventualmente ele também teria o direito a recorrer depois à justiça trabalhista para ter os seus direitos garantidos. E acho que é isso, é um momento que todo mundo tem que procurar ter empatia, sabe? Seja o empregado com o seu empregador, entender que o seu empregador está passando por uma situação que ele nunca imaginou viver, e assim também como o empregador com o seu empregado. Ninguém pode, por exemplo, querer utilizar dessas medidas provisórias para... como diz o se beneficiar, né? Se dar bem. Não é isso. A gente tem, na verdade, todo um cenário em que a gente tem que tentar, com razoabilidade, com boa fé, como foi colocado aqui pela Juliana, conduzirmos essa situação. Acredito que é isso. Nossa, muito obrigada, Isabela. Acho que a nossa live foi incrível, foi muito esclarecedora. Acho que todo mundo gostou muito. Minha gratidão por você estar aqui, né? Ter preparado esse conteúdo maravilhoso para a gente. Não tenho palavras realmente para agradecer. Obrigada mesmo. Né? E para todo mundo que está aí amanhã, fica o convite para a nossa próxima live, que vai ser resiliência em tempos de crise, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a vida do trabalho, mas a gente fala um pouquinho da gente, né? A gente tem que manter esse equilíbrio entre, né, o emocional, o trabalho, todos os campos da vida. Então, amanhã a gente vai ter um convidado também para estar aqui nessa discussão. Quem quiser rever a live, ela fica disponível aqui no meu perfil até amanhã, até a gente fazer a nova live, que é às 5 horas, né? Então, quem começar a ver 4 horas da tarde ainda consegue ver ela completa, né? Então, a live vai ficar salva até amanhã, né? Eu vou tentar salvar para depois botar no IGVT, mas como a gente está com as dificuldades de conexão desse momento, nem sempre eu consigo gravar as lives para subir depois. Então, assim, o que é garantido para vocês é que até amanhã, no final da tarde, elas vão estar disponíveis. Então, vocês podem ver, podem avisar para os amigos. No meu perfil
tem aí a programação das próximas lives e eu já estou preparando a da próxima semana. Então, vai ter muita coisa boa por aí também. A gente vai ter uma pessoa do tribunal falando sobre violência doméstica, que a gente teve aí um aumento absurdo. Temas, assim, super importantes e diversificados aí para a gente poder agregar e atender as demandas de todo mundo. E quem quiser, pode mandar sugestão de tema para a live, que eu tento, na medida do possível, trazer esses assuntos ou buscar convidados, assim como a Isabela, que possam trazer o conhecimento técnico que eu não tiver. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Isabela, de novo. Obrigada a você. Pela sua doação. E um beijo muito grande aí para vocês, gente. Obrigada. Ó, e sigam lá o escritório, né, da Isabela Pérez e Barros. Obrigada. Né, o perfil está lá na divulgação. Então, as informações novas, as legislações, os esclarecimentos, vocês podem buscar por lá também. Tá legal? Um beijo grande aí e até a próxima. Obrigada. Vou fechar, porque senão o Instagram derruba e eu não salvo. Tchau. Muito obrigada. Tchau.